Esta atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa AMORC. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você concorda com a cessão de seus direitos de voz e imagem. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda que a mensagem a ser estudada faça parte do fólio de nossa ordem, os comentários e respostas dadas pelo apresentador é de sua inteira responsabilidade e não representam a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. Declaração da missão da Ordem Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa Crucis é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Depois da palestra, nós vamos fazer um fórum, nós vamos abrir para o fórum, né? Então, para que esse fórum seja produtivo, nós pedimos que as perguntas e os comentários sejam feitos ao final e, no máximo, em 3 minutos, para dar tempo para os demais fazerem também seus comentários. E essas perguntas deverão ser objetivas e relacionadas ao tema abordado. O frater, nosso facilitador de hoje é o frater Rodrigo Marinho. A palestra são os desafios da fraternidade Rosa Cruz na contemporaneidade. O frater Rodrigo Marinho é graduado em psicologia, ele é historiador, pós-graduado e mestre em educação, pesquisador nas áreas de educação transdisciplinar e psicologia fenomenológica existencial, estudante Rosa Cruz desde 2003, exerceu as funções de mestre da Epitada Martinista Recife, mestre do capítulo Rosa Cruz Boa Viagem, monitor regional para a Ordem Guias do Grau e monitor regional para a Secretaria da Região Nordeste 1. Atualmente ocupa a função de mestre da loja Rosa Cruz Recife, além de desenvolver projetos tecnológicos para a Ordem Guias do Grau. A palestra do frater Rodrigo tem como sinopse: certamente a família Rosa Cruz é especial. O parentesco de seus membros é fruto de um tipo de sangue que os une, através dos tempos, aos ideais mais elevados. Portanto, não é o sangue das artérias e veias que nutre a fraternidade Rosa Cruz, mas aquele que conduz ao ideal místico. Este vem sendo alimentado através das eras por homens e mulheres que buscaram, como ainda buscam, a libertação através do conhecimento e da consciência cósmica. Tem sido missão da Ordem Rosa Cruz, AMORC, permitir que tal empreitada se torne viável ao buscador sincero. A AMORC, mais que preservar a tradição, também lhe dá vida. Em suma, podemos destacar pelo menos 2 vertentes à tarefa da Ordem. Primeira, preservar o conhecimento místico. Segunda, dar vida, isto é, promover tais ensinamentos na sociedade. Disso depreende-se que a AMORC tem por objetivo não apenas aprimorar o indivíduo, mas colaborar com a humanidade. Eis a meta: promover a evolução das potencialidades de cada indivíduo. Ora, sem que o indivíduo se desenvolva, torna-se impraticável a evolução da humanidade. Nesta atividade virtual, analisaremos de quais são as características principais de nossos tempos, a fim de que possamos contextualizar a atual dinâmica da AMORC. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao frater Rodrigo por ter aceito, ser nosso palestrante.
O Frater Rodrigo foi a primeira pessoa que eu contatei quando eu comecei a pensar em fazer palestras o ano passado. Eu estava fazendo meu plano de gestão e planejei as palestras virtuais e tal, e aí eu falei, quem que eu vou procurar, né, para me dar uma luz nesse caminho. Aí eu olhei, eu comecei a acompanhar as palestras dele as lives e tal, e eu olhei e falei assim, eu vou tentar entrar em contato, né? Aí eu procurei uma sora e ela me passou o contato dele. Eu falei assim, eu estou precisando de um palestrante daí de Recife, que eu vi era o Frater Carlos Gomes Filho. Falei, eu estou precisando que ele faça uma palestra para gente. Eu ouvi na convenção, achei extraordinária a palestra dele e tal. E aí ela pegou e me passou o contato do Frater Rodrigo. Nós ficamos um tempão batendo papo, né, Frater Rodrigo? E daí surgiram muitas ideias e até a parceria. Ele me convidou para a parceria, que eu agradeço também imensamente, para fazermos sobre os manifestos, né? Nós fizemos, eu não lembro quantas foram, Frater Rodrigo, mas foram muitas. Nós estamos uns 2 meses ou três meses mais ou menos, né? E então, dentro disso, eu vi que é uma pessoa jovem, que tem muito caminho ainda pela frente, tem muita luz, muita energia para dar para a gente e está fazendo um trabalho fantástico junto à loja de Rosa Cruz de Recife e faz um trabalho de divulgação e de expansão da ordem que eu vejo poucos fazendo nesse sentido. Então, você para mim é um verdadeiro Rosa Cruz, ok? A palavra é sua. Gratidão, Sora Dione. Fica até difícil falar alguma coisa depois disso, né? Eu acho que a gente já fez a palestra por hoje, né? Então, é incrível, né? Essa oportunidade que nós estamos tendo. Primeiro, eu vou dar alguns avisos antes de começar, propriamente dito aqui, a minha fala. O primeiro aviso é que, aonde eu moro, tem um campo de futebol perto. Então, as pessoas estão jogando futebol nessa hora e vocês vão acompanhar, de vez em quando, as emoções de uma partida de futebol ao fundo. Então, vão ter desde comemorações a reclamações. Então, eu espero que isso não atrapalhe a experiência e eu espero que até sincronize aqui com a palestra. Vamos vibrar em relação a isso, né? Segundo, às vezes eu sou bastante prolixo. Então, para poder direcionar aqui esse trabalho de hoje, eu preferi trazer um texto escrito. Então, fica mais fácil assim, de direcionar a fala. Obviamente, eu me inspirei no Frater Mário Salles, do qual sou super fã, e ele faz isso muito bem, mas eu não vou, assim, não esperem que seja naquele nível, sabe? Eu ainda sou iniciante nesse processo, mas, assim, irei me esforçar para trazer aqui uma leitura que seja um pouco mais dinâmica, não seja uma leitura totalmente enfadonha, e depois iremos debater um pouco, né, sobre esse texto, um texto que foi escrito para o boletim da loja Rosa Cruz Recife. Nós temos um boletim, e esse boletim, ao longo do ano passado, né, o ano Rosa Cruz passado, ele foi até semanal, e depois passou a ser quinzenal, e agora ele é mensal. E a gente está sempre tendo esse desafio de escrever textos para o boletim da loja, e surgiram muitas ideias. Isso eu fui muito grato também por essa oportunidade. E uma dessas ideias eu vou compartilhar com vocês hoje, que são os desafios da Fraternidade Rosa Cruz para a contemporaneidade. Antes de começar, eu também quero agradecer a Sora Dione pelo convite, que muito me honra. Quero também agradecer aos dignitários que estão presentes aqui, né? Na pessoa da Sorotânia Galindo, que é a grande conselheira da região NE1. Eu agradeço também aos outros dignitários, agradeço também aos mestres de organismos afiliados que estão aí com a gente,
participando. Agradeço a todos os Rosa Cruzes que estão aqui. E agradeço principalmente àqueles que não são Rosa Cruzes, porque vocês não sabem muito bem o que é que vai ser dito, ainda estão descobrindo, mas mesmo assim tiveram a coragem de estar conosco. Então, eu espero que vocês possam aproveitar também alguns termos aqui que talvez a gente use, que não sejam necessariamente do seu vocabulário, mas aí tem um fórum, e vocês vão poder perguntar à vontade. Eu não vou saber responder tudo, mas eu vou me esforçar aqui para que a gente possa construir algo positivo. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui uma coisa, né, para vocês não ficarem só olhando para minha cara, né? Pelo menos vocês vão ficar vendo uma imagem bonitinha. E aí eu vou ler o texto, tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Tá aparecendo aí, né, Sorodione? Dá um okzinho. Pronto, perfeito, né? Então, agora a gente vai seguir aqui. Eu vou minimizar aqui a minha tela só para ficar vendo isso aqui. E a gente vai seguir, né? Como eu tinha falado, esse é o título do texto, né? O título da reflexão é Os Desafios da Fraternidade Rosa Cruz na Contemporaneidade. Como a Sorodione bem citou no início, esse trabalho, a abordagem apresentada nesse trabalho se refere a um estudo pessoal. Ele não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Então, assim, é um texto escrito por um frater, que apesar de estar ocupando a função de mestre da Loja Rosa Cruz, isso não constitui a palavra oficial da Ordem. São reflexões que a Grande Loja aprovou para que pudessem ser ditas a vocês. Mas não é necessariamente o que a Ordem pensa. Apesar de que eu vou citar, em alguns momentos, textos oficiais da Ordem. Vamos lá. Senta aí, respira profundamente, acomoda e vamos começar a nossa explanação. Certamente, a família Rosa Cruz é especial. O parentesco de seus membros é fruto de um tipo de sangue que nos une, através dos tempos, aos ideais mais elevados. Portanto, não é o sangue das artérias e veias que nutre a fraternidade Rosa Cruz, mas aquele que conduz ao ideal místico. Este vem sendo alimentado através das eras, por homens e mulheres que buscaram, como ainda buscam, né? Estamos aqui reunidos, buscando isso. Eles buscam o quê? A libertação através do conhecimento e da consciência cósmica. Tem sido, né, a missão da Ordem Rosa Cruz, no caso a Ordem Rosa Cruz Amorque, permitir que tal empreitada se torne viável ao buscador sincero. E eu acho muito importante já começar por aí. Buscador sincero. Todos nós estamos buscando, muitas vezes não sabemos o quê, mas quando chega um determinado período de nossa busca, nós teremos que fazer algumas escolhas. A sinceridade no propósito e na busca é um desses elementos que vai fazer que a nossa caminhada, a nossa empreitada, ela tenha sucesso naquilo que nós nos pusemos. Então, por isso que a gente cita que essa empreitada, ela torna-se viável quando o buscador ele é sincero ou sincera. A morte, mais do que preservar a tradição primordial, ela também lhe dá vida. Em suma, né, a gente pode destacar duas vertentes à tarefa da ordem. Quais são essas duas vertentes? Preservar o conhecimento místico, esse que vem, né, desde as épocas imemoriais, segundo a tradição Rosa Cruz de Atlântida, e antes disso, Lemúria e assim na noite dos tempos, né, preservar esse conhecimento místico que nos chegou, mas não só isso. Ela também, a Ordem Rosa Cruz, ela vitaliza esse conhecimento místico. Como assim?
ela vitaliza, né, promovendo esses ensinamentos na sociedade. A Ordem Rosa Cruz, ela não está dissociada da sociedade, ela não é algo à parte, ela faz parte disso, né? Sociedade na qual está inserida. Tanto é que a Ordem Rosa Cruz, ela só opera nos países onde ela consegue exercer livremente as suas atividades. Se por acaso a Ordem Rosa Cruz, né, chegar num país, por exemplo, for implantar suas atividades e ela não puder ser como ela de fato na sua totalidade, na sua integralidade, ela não vai se fazer presente. Então, não está deslocada a Ordem Rosa Cruz, há muitos séculos, deixou de ser uma sociedade secreta e passou a ser uma sociedade aberta, né? Uma ordem aberta, a qual qualquer pessoa pode ingressar. Basta entrar no site e confirmar sua afiliação. Seguindo, né? Isso, né? De estar na sociedade, depende-se que a MORC tem por objetivo não apenas aprimorar o indivíduo, não apenas isso, mas colaborar com a humanidade. Então, não apenas aprimorar os seres humanos no nível individual, num caráter exclusivista, mas sim colaborar para a humanidade, né? Colaborar para que essa humanidade evolua. Pois temos uma meta. E que meta seja essa, né? Está lá na missão Rosa Cruz. Promover a evolução das potencialidades de cada indivíduo. Ora, sem que o indivíduo se desenvolva, torna-se impraticável a evolução da própria humanidade. Então, através dessa evolução do indivíduo, né, nessa escala micro, a gente vai desenvolvendo nessa escala maior, nessa escala global. Então, é algo que tem até um pensador, que também é musicista aqui de Recife, que eu acho que alguns de vocês conhecem, chama Nando Cordel. E ele uma música que é muito feliz assim, na sua letra, que fala que a paz do mundo começa em mim. Então, a mesma coisa é com a Rosa Cruz. A nossa evolução começa em mim, né? Mas ela vai se estendendo por todo o globo, né? Então, não é necessariamente uma ação isolada. Quando uma pessoa cresce, leva-se essa coletividade. A gente vê muito isso no martinismo, né? Quem é martinista sabe, no processo de reintegração. O processo de reintegração, ele não é individual. Apesar de fazermos nossas práticas, mas através de nosso trabalho, nossa evolução, nós vamos resgatando toda a humanidade, né? Nós só iremos cessar esse processo de reintegração quando todos os seres, né, como o Martinho de Pasquale fala, moverem sua reintegração. Então, não adianta pensar só em si. E a gente vai ver o porquê ainda mais na frente nesse texto. Então, fratres e sorores, e também convidados, amigos e amigas que estão aqui com a gente. Nesse período que nós ficamos em isolamento social, principalmente ali por volta de maio, abril de 2020, né? Eu, assim, meditei bastante, né? Tive mais tempo para meditar, inclusive, né? Todos nós, né? Ficamos em isolamento, a gente não sabia muitas vezes como iria ser nossa dinâmica, os trabalhos remotos ainda estavam se organizando, então eu tive mais tempo para poder meditar, isso foi maravilhoso. E numa dessas meditações, né, chegou uma coisa assim muito interessante, né, muito profunda, que qual seria assim o futuro da MORC? Uma vez que eu estava, né, como mestre da ordem, no caso da loja. Então, qual seria o futuro da MORC dentro de um contexto de pandemia, por exemplo? Como é que a gente ia sair dali? Né? O que a gente poderia fazer? E é justamente dessa reflexão, que foi ali em volta de maio, abril, foi que surgiram as lives da loja Rosa Cruz de Recife.
Foi a partir daí, a gente não lançou logo. Foi através dessas reflexões que surgiram ali, né, a nível pessoal, mas depois compartilhadas com os fratres e sorores oficiais, que chegou essa reflexão, né? E a reflexão foi mais ou menos assim, eu até escrevi ela, né? Qual o futuro da Amorque em uma época em que a busca da verdade se tornou um sonho de visionários? Então, eu vou compartilhar com vocês o que foi que eu escrevi sobre isso. Para iniciar, é importante deixar claro que, do ponto de vista da independência, não há mestre sem discípulo. Em tal sentido, o mestre só pode existir quando houver um discípulo. Mas no conceito Rosa Cruz, a maestria, no caso, ser mestre, não é condição dada por aquele que aprende. É fruto do estado alcançado por aquele que atinge o domínio da vida. Então, vejam a diferença aí. Esse estado de maestria, ele só é alcançado por aquele indivíduo, né? Ou aqueles indivíduos que atingem o domínio da vida. Quem é Rosa Cruz sabe muito bem do que eu estou falando, do que seja esse domínio da vida. Mas eu vou explicar um pouquinho mais aqui. No enfoque Rosa Cruz, domínio significa, antes de tudo, autodomínio. Não tem o sentido de exercer controle sobre alguém. Acho que alguém está com o microfone aberto. Se puder fechar o microfone, agradeço. A 5,20%. O que a gente tem é um processo de estagflação. Uma inflação alta, uma queda. Pronto, acho que agora foi. Agradeço aí. Então, para a gente poder escutar melhor. Não que não esteja interessante o que você esteja falando aí também, viu? Mas a gente depois pode debater mais um pouquinho. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para poder rememorar um pouco a ideia, né? Do que é domínio e autodomínio e tudo mais, na temática Rosa Cruz. No enfoque Rosa Cruz, domínio, antes de tudo, é autodomínio. Não tem o sentido de exercer controle sobre alguém, a manipulação ou imposição de ideias. Foge a Amorque da catequese e das posições dogmáticas. Ou seja, quem é Rosa Cruz sabe, né, que apesar de nós sermos uma ordem super aberta, nós não tentamos convencer ninguém a ser Rosa Cruz. Nós apresentamos a ordem àquelas pessoas que nós consideramos que possam utilizá-la de alguma maneira na sua vida, né? Que possa ser um benefício para a sua vida. Mas nós não convencemos ninguém a ser Rosa Cruz. De forma alguma. Nós apenas apresentamos. A catequese não faz parte do nosso métier, vamos dizer assim, né? Assim como também a Ordem Rosa Cruz não é dogmática, né? A gente não tem na Ordem posições fechadas. Pelo contrário, a Ordem Rosa Cruz, né? Ela é uma ordem de liberdade, uma via de liberdade. Ela busca, antes de tudo, né, nossa ordem, a liberdade. E daí o seu preceito, a mais ampla tolerância, na mais irrestrita independência. Eu acho que todo mundo já ouviu isso, né? Essa frase maravilhosa. A mais ampla tolerância, na mais irrestrita independência. Eu acho que é importante a gente meditar sobre isso, principalmente nesses tempos em que vivemos. O seu propósito, né, o propósito da Amorque, é libertar o indivíduo de uma visão estreita e reducionista, proporcionando ao estudante de Rosa Cruz uma atitude mais flexível e abrangente perante a realidade. O falso conhecimento conduz o indivíduo ao engodo, redundando em uma percepção distorcida da vida. Eu acho que vocês estão vendo isso por aí, né? Essa percepção um pouco distorcida do que é realidade, né? De fake news e outras coisas que a gente está vendo por aí. É importante, meus queridos e queridas que estão me ouvindo agora,
que analisemos de passagem quais são as características principais de nossos tempos, a fim de que possamos contextualizar a atual dinâmica da morte. Então, vamos lá, né? Vamos analisar um pouquinho o nosso tempo. Né? Século XXI, pós-modernidade. Será que é pós-modernidade? Será que a modernidade acabou? Será que a gente já é pós? Vamos lá. No Manifesto Posito e Fraternidade Rosa Crucis, no qual a gente estudou, né, com os organismos afiliados aí, tivemos a Sorodione com a gente passou quase 3 meses estudando isso, que ele foi lançado no início do século XXI. Ele diz o seguinte, né? No tocante à economia, consideramos que ela está completamente à deriva. O Manifesto Rosa Cruz fala que a economia está completamente à deriva. Não é só à deriva, não, é completamente à deriva. Vejam o quanto isso é impactante, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Isso foi dito em 2001, 20 anos atrás. Talvez possamos constatar tal posição quando percebemos, né, que shopping centers tornaram-se verdadeiros templos em nossos dias, onde se cultua o Deus do consumo. Eu vou fazer um parênteses aqui novamente, né? Quem já saiu de casa, né, já frequentou aí alguns lugares, sabe que uma das primeiras coisas que foram abertas foram os shoppings, né? E o quanto as pessoas estavam doidas para voltar. Então, uma marca de nosso tempo, né? Em que os lugares ao ar livre, voltado para a diversão mais a nível coletivo, ela torna mais restritivos, enquanto os shoppings, eles estão aí marcando, né, nossa sociedade, principalmente a brasileira. O mercado, né, ele tornou-se o senhor máximo de nossa civilização. Os negócios, os investimentos, o lucro e sua acumulação desenfreada constituem o anseio da atualidade. Vide as nossas políticas de preços, né? Evidentemente, quando os interesses econômicos assumem a prerrogativa da vida, os laços afetivos, a ética, o bem comum perdem sentido. Infelizmente, eles se tornam utopias de místicos. Vide, por exemplo, né, como eu já citei, a abertura de estabelecimentos não essenciais em meio a uma pandemia. A gente viu muito isso. Com o argumento de que sem essa ação haveria um colapso econômico. Era mesmo? Até quando vamos reproduzir e manter um sistema econômico que visa mais a saúde de CNPJs do que de CPFs? Pensem bem. Na atual ordem mundial, em que a oscilação do mercado dirige o cotidiano da vida humana, ocorre um permanente estado ansioso. Vide o quanto nós temos quadros de ansiedade, né, na sociedade. Vejamos. Estamos sob o império fugaz, ou como diria, né, o nosso querido sociólogo, pensador, Zygmunt Bauman, vivemos tempos líquidos. Nada é para durar. Nada está garantido. Tudo é instável. Isso infunde no indivíduo, né, uma sensação de permanente ameaça. Ora, a pessoa deseja se proteger da incerteza. Quem não? Podendo surgir daí uma reação perigosa, né? Preciso usufruir o máximo, já guardar o quanto puder. A qualquer momento, o risco de perder minha posição, ou seja, o emprego, a posição social, etc. Né? Então, existe essa urgência, né, do consumo. Então, portanto, meus queridos e queridas, constatamos que, até de maneira quase involuntária, o indivíduo assume uma atitude imediatista perante a vida.
ecoa em seu ser subjetivo um sentimento aflitivo de urgência. Eis o porquê da aversão ao compromisso ou a qualquer empreitada que demande paciência e esforço, tão comum nos indivíduos da era da pressa. Não sei vocês, mas eu percebo muito isso. O quanto está difícil das pessoas assumirem compromisso hoje em dia. Ao contrário, a gente está vendo casamentos se dissolverem, pessoas deixarem de frequentar locais que frequentavam há anos, e o quanto as coisas estão mais fluidas. Vamos avançar um pouquinho aqui nessa análise, em muitos aspectos. Nessa ótica, né, que eu citei há pouco, o grau de sucesso de uma pessoa é medido pelo seu poder de compra. Como a incerteza é inerente ao mercado, deixa eu passar aqui mais um slide. Ao mercado, a satisfação torna-se também fugidia. Some-se ainda o jogo de uma competição incessante entre as pessoas, o que vem a inviabilizar uma convivência naturalmente fraterna. Assim, o vizinho aparece como opositor, o colega de trabalho como concorrente. Em outras palavras, o sucesso é uma consequência de se impor à derrota do outro. Ou ainda, de se mostrar mais competente que o outro, por puro narcisismo. Isso foi amplamente denunciado por um filósofo também. Ele é sul-coreano, mas ele é radicado na Alemanha há muitos anos. O nome dele é Byung-Chul Han. Ele escreve, né, no seu livro, que já é um clássico, A Sociedade do Cansaço. Ele escreve o seguinte: o sujeito do desempenho está livre da instância externa do domínio, que o obriga a trabalhar o que poderia explorá-lo. Ele é senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém, ou está submisso apenas a si mesmo. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e a coação coincidam. Assim, o sujeito do desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximar esse desempenho. Vamos lá explicar um pouquinho o que esse homem está falando. Eis aí uma das razões para o marcante individualismo dos nossos tempos. Os relacionamentos entre as pessoas tornaram-se superficiais, ditados quase sempre apenas pelo interesse e pela conveniência. Quem já usou o Tinder sabe muito bem do que eu estou falando. Quando eu estava escrevendo esse texto, eu lembrei de um livro também, que eu tinha lido há alguns anos já, que eu acho que vocês conhecem, chama-se Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, né? Eu trouxe uma frasezinha desse livro, para poder ilustrar também essa discussão. O egoísmo pessoal, o comodismo, a falta de generosidade, as pequenas covardias do cotidiano, tudo isso contribui para esta perniciosa forma de cegueira mental, que consiste em estar no mundo e não ver o mundo, ou só ver dele o que em cada momento for suscetível de servir aos seus próprios interesses. Eu acho que a gente está vendo isso também, tá? Eu estou
uma bolha. Mas, meus queridos fratres e sorores, tenham calma. Tenham calma. Porque nem tudo está perdido. Apesar desse panorama que eu apresentei para vocês, panorama mais crítico, uma lupa sobre uma sociedade na qual nós estamos inseridos, nem tudo está perdido. Porque você é estudante Rosa Cruz. Ou você está buscando desenvolver. Correto? Espero que sim. E ainda não chegamos, né, ao final dessa explanação. Você verá que, apesar de o mundo estar abarrotado de caolhos umbilicais, ainda há esperança. Façamos uma comparação. O sistema social no qual vivemos prioriza o comércio, a competição e o desempenho. Entretanto, o sistema Rosa Cruz prioriza a doação, a cooperação e a impessoalidade. Vamos lá. Doação, cooperação e impessoalidade. Esse é o tripé do que a gente chama de Serviço Rosa Cruz, a qual todos nós podemos nos colocar à disposição. Quem está no organismo afiliado sabe muito bem do que eu estou falando. Por exemplo, como a grande loja cresce? Eu vou abrir aqui para quem quiser, para ficar mais dinâmico aqui. Como é que vocês acham que a grande loja cresce? Alguém quer responder essa pergunta? Pode levantar a mão, né? Pode fazer isso, Farodione. Pode tô sim, aqui, claro. Tô aqui mudando a dinâmica das coisas de uma hora para outra. Por favor. Podem Alguém quer manifestar. responder como é que a grande loja cresce? Alguém tem alguma ideia? Não me deixem no vácuo, não, rapaz. Eu faço uma pergunta a você. Sora Valéria, por favor. Muito bem, me salvou, Sora Valéria. Como é que a grande loja cresce, Sora Valéria? Olha, eu vou tentar fazer um link aqui, Frater Rodrigo, né? Uma situação bem atual da GLP, aliás, do ano passado, né? Mas, por exemplo, o lançamento da Amorque Play, eu acredito que foi uma grande iniciativa. Confesso até que no momento que eu vi, eu estranhei, né? Porque a gente se depara com aquele paradoxo da tradição com a modernidade, né? Que isso depois a gente talvez possa explorar mais, talvez até o próprio Frater vá falar disso, mas, enfim, para não me alongar muito, depois eu comecei a analisar por que a grande loja estava tomando essa iniciativa, né? Eu falei, caramba, mas ela tem que realmente se inserir nos novos tempos. Se hoje a gente sabe que é tudo internet, é tudo mídia, é tudo midiático, né? Então, nada mais natural, vamos dizer assim, né? Do que a Amorque tomar uma iniciativa dessa. Então, só respondendo, né, no que está me vindo agora, eu acho que é uma forma de expansão. Quer dizer, outros membros vão poder conhecer a ordem através da... Porque não necessariamente, a gente sabe, né, precisa ser Rosa Cruz para ter acesso aos conteúdos, né? É só pagar a assinatura aí. Então, de repente, é uma forma de expansão. Não sei se é só isso, obviamente, né? Tem outras maneiras aí. Eu acho que existem os canais místicos também, para a ordem crescer. Também, provavelmente, o Frater talvez vá abordar isso aí, né? Quando a gente faz as mentalizações no Sanctum, a gente se conecta com a egrégora. Lógico que tem todo um trabalho da egrégora por trás disso, né? Mas não quero me alongar, não, Frater, senão eu acabo também falando muito aqui e tomando espaço de outras pessoas aí, inclusive o seu próprio, mas era mais para colaborar com a reflexão aí. Agradeço demais, Soro. O Frater Marcelo Sesca também. Sesca, maravilha.
Ademais, Bem ela rapidinho. me corrija Bem no seu rapidinho. sobrenome, Não, Sesca tanto ou faz. Sesca? Ok. Tanto faz. Digno mestre Rodrigo Marinho, eu faço minhas palavras da Sorer Valéria, porque eu só cheguei até a ordem, não porque eu morava num grande centro urbano e alguém me convidou. Eu cheguei à ordem graças à sua ostensividade na internet, né? Isso em 2011. Então, a partir disso, e hoje com a Marketplay, com essas lives aqui, tantas outras, assim como eu e como muitos aqui, tantos outros estão começando a ter contato com essa belíssima luz, com esse conhecimento precioso, né? E com esses valores que a Mork nos traz, né? Então, eu queria aqui assinar embaixo o que disse a Sorer Valéria. Muito bem, agradeço a participação de vocês. Tem mais De fato. Frater, pelo apoio. Tem mais um, Frater Antônio Armando, acho que Marques, que estava com a mão levantada, não sei se ele ainda vai querer se manifestar. Vamos lá, vamos ouvir o Frater. Então, pelo menos. Então, pelo menos eu sempre divulgo aquele bilhetinho lá. Se gostar, compartilhe. Isso é muito bom. Tem uns que eu acho que. Tem uns que eu acredito que seja assim, meio, não impertinente, mas profunda com relação à espiritualidade e tal, que só para quem já está mais um pouco, assim, vamos dizer, por dentro, que vai compreender. Então, eu não divulgo. Mas quando eu vejo que é um texto legal, eu meto marcha na divulgação. Estou fazendo a minha parte. Tem mais um aqui, o Frater Bedran. Perfeito. Frater Rodrigo, paz profunda. Eu vou só citar uma frase que eu escuto desde muitos anos. A loja é a soma total dos seus membros. Então eu acredito que a grande loja, claro, cresça quanto crescem os seus membros em número e em proficiência do rosacrucianismo. Para reflexão, claro que não é só isso, não é? Mas foi o que me veio à cabeça. Tá bom? Era só. Incrível, colaborações incríveis, cada um à sua maneira, mas eu sinto uma união entre as falas de cada um de vocês. E isso tem muito a ver com o que eu escrevi aqui também, sabe? O que eu me imagino, né? Como essa grande loja cresce, né? A grande loja, muitas vezes, as pessoas acham, né? Que fica lá em Curitiba, isolada, seu trabalho, e lá a gente recebe os direcionamentos. Não necessariamente assim. A grande loja ela tem um trabalho incrível, né, no sentido de expansão da ordem, né? Vide o que o Frater Marcelo falou, né, e vide o que a Sorer Valéria também falou, de inovação da sua própria maneira de ser. Pessoal, se a grande loja não tivesse inovado, eu vou bem lá para trás. Se Spencer Lewis não tivesse escrito essas monografias, a gente não estava aqui. Isso é muito simples. Quando Spencer Lewis ele recebeu o legado da ordem e assim o compilou junto com outros membros, obviamente, né, não foi sozinho, o conselho compilou essas monografias e as enviou pelos correios, isso foi um escândalo. Imaginem você copiar algo que era dito do lado para ouvido no templo e mandar pelos correios para quem quisesse. Isso foi um escândalo. O Spencer Lewis foi muito massacrado no sentido de ataques pessoais. A mesma coisa acontece com a ordem atualmente, em alguns ramos mais puristas do ocultismo, quando a gente se abre no YouTube, se abre numa live no Zoom. Como assim? Algo secreto? Rapaz, o segredo é justamente você não ter um segredo. Porque o que é secreto, ele vai ficar oculto até para você mesmo. Então é importante colocar para fora isso. Disponibilizar. Quando um indivíduo cresce, todos crescemos.
Então, acumular, né, tesouros, ele não só vai trazer loucura. Esse tesouro ele precisa ser compartilhado, mas não de qualquer maneira. Existe uma metodologia, existe uma forma. E a grande loja faz isso muito bem, faz isso de maneira primorosa. Mas eu vou trazer aqui a fala do terceiro frater, eu esqueci agora o nome dele, que falou aí, quando ele disse que compartilhava as mensagens. Isso que o frater fez se chama doação. Frater Armando, Frater Rodrigo. Pronto, frater Armando. Frater Armando, você está doando uma coisa preciosíssima, eu acho que até a mais preciosa, que é o seu tempo, em benefício da ordem. Está se doando. Então, fratres e sorores, a minha visão, a grande loja, ela cresce principalmente pelo esforço e pela doação de seus membros. Principalmente por isso. Claro que existem vários níveis de atuação. Existe um nível mais rápido, que é uma live como essa, uma conversa no organismo afiliado, uma divulgação virtual, um santo que nós fazemos, né? Quando nós estudamos nossas monografias e fazendo aquele trabalho tão importante para a humanidade, isso é doação também. É assim que nossa ordem cresce. Eu vi que a senhora Valéria está com a mão levantada. Eu ia falar isso. Senhora Valéria, por favor. Não, desculpa, Frater Rodrigo, estou quebrando talvez aqui o protocolo, interrompendo a sua fala, mas é que você acabou de falar uma coisa que o Frater Jamil falou sexta-feira passada numa live que ele fez a respeito da importância do martinismo, e eu não sou martinista, já esclareço isso, tá? Nada contra, mas enfim, né? São questões pessoais mesmo. Mas, enfim, no final ele falou uma coisa, e estou tomando a liberdade de citar o Frater Jamil, porque todo mundo aqui o conhece, né? E sabe o expoente que ele é, a capacidade que ele tem, o conhecimento que ele tem, enfim, né? E ele falou ao final uma coisa parecida com o que o Frater está falando agora a respeito do segredo, que tudo que é muito fechado, por incrível que pareça, pode causar muito preconceito, né? E pode causar mal-entendidos e até um certo afastamento. Então, olha só o que ele sugeriu, sugestão dele, hein? Depois vocês podem conferir a live aí ou conversar com ele, não foi sugestão minha, não. Mas ele sugeriu, porque alguém falou, um frater comentou na palestra, exatamente que a grande loja priorizava enfim, o seu desenvolvimento, da MORC, vamos dizer assim, né? E esse frater fez essa pergunta, né? E como poderia propagar mais o martinismo e tudo mais? E a resposta do frater Jamil, além das lives, que eu, por exemplo, eu estou conhecendo muito do martinismo através das lives, volto a enfatizar que eu não sou martinista, mas estou aprendendo tanto. Mas onde eu quero chegar? Olha a sugestão dele, que muita gente saiu arrepiado. Ele falou que ele achava que os martinistas deveriam abrir o próprio templo para os membros Rosacruzes conhecerem o templo martinista, porque para nós que não somos martinistas, aquilo lá é vedado, né? E ele falou, eu acho que isso poderia ter uma visita guiada, tudo bem que há controvérsias, né? Volto a dizer, foi uma sugestão dele um tanto quanto polêmica, né? Mas que ele achou que abrindo o templo martinista, as pessoas poderiam ter contato com, enfim, né? Com um pouco mais do simbolismo, né? E tudo mais, e talvez se interessassem mais até pelo próprio martinismo. Então, desculpa aí, mas volto a dizer, até a Sora Orneusa Kitajima, que estava conduzindo, ficou meio arrepiada lá, né, na hora, porque, logicamente, a gente sabe também de que algumas coisas têm que, eu acho que é o equilíbrio, né, de manter, como o Frater está falando, não se pode abrir tudo, né, mas algumas coisas podem, sim, com critério, com consciência, serem abertas, serem expostas,
para as pessoas conhecerem, de repente, se interessarem, né? Eu acho que foi até nesse intuito que ele falou. Então, peço desculpas aqui, mas é que o Frater me remeteu logo a essa fala dele a respeito de tudo que é muito fechado, de tudo que é muito oculto. Obrigada e desculpa se eu atrapalhei aí alguma coisa. Perfeito, Sora. Atrapalhou em nada e não precisa se desculpar por nada. Eu que agradeço sua contribuição importantíssima. Eu só vou fazer um comentário em cima dessa sua fala, que, assim, quem já é estudante de Rosa Cruz há alguns anos, sabe que a ordem ela vai se abrindo, né? Ao longo do tempo, né? Quando você é postulante, você tem acesso a um determinado conhecimento, neófito tem outro, iniciado tem outro, quando você chega nos graus superiores também é outro. Então, assim, não necessariamente a ordem precisa ser fechada, porque quem desejar encontrar o segredo da rosa, basta mergulhar nesse processo. Então, a pessoa mesmo, ela vai se autoeliminar ou vai se autopromover. O caminho Rosa Cruz, ele não julga o mérito de ninguém. Quem julga seu próprio mérito, quem determina isso é você mesmo. Você é seu discípulo e seu mestre. Então, os segredos, eles vão ser revelados na medida que você for preparado para assim os receber. Então, é simplesmente ter paciência e trabalhar. Então, não existe nada secreto, desde que você seja um buscador sincero, ou uma buscadora sincera. Bom, dando continuidade aqui, eu gostei muito da gente ter aberto esse momento, até para poder dinamizar, mas eu vou continuar aqui, daqui a pouquinho a gente já termina esse texto e a gente abre de novo para a fala de vocês, que enriquece bastante e que, se não fosse isso, só era mandar o texto para vocês lerem, né? Então, não faria muito sentido. Então, vamos lá. Eu estava falando, né? Eu acredito que a grande loja cresce principalmente através da doação e do esforço de seus membros, né? A grande loja de jurisdição de língua portuguesa ou qualquer grande loja do mundo. A gente vê, né? Nossa grande loja, ela é a maior do mundo, se eu não me engano. Então, ela não só em quantidade de membros, mas também de atividades, mas também de organismos afiliados. Então, assim, isso tem muito a ver com o nosso esforço, o esforço dos pioneiros, né, que lá atrás, né, no século XX, meados do século XX, fundaram, por exemplo, né, o capítulo São Paulo, aí depois vieram a loja Rio de Janeiro, e depois a Sora Maria Moura, que encabeçou tudo isso, e, enfim, depois o Frater Charles, e agora o Frater Hélio. Eu estou falando desses nomes, não citar, porque eu não sei, né? Tipo, os milhares e até milhares, né, de anônimos que contribuíram para que essa ordem tivesse presente, né, tivesse viva. Se não fossem essas pessoas, o que seria um grande mestre sem os seus membros? Até grande mestre tem membro. E para se mexer, movimentar uma jurisdição, tem que ter doação. Todo o serviço Rosa Cruz é altruístico, é voluntário. Então, se não fosse esse esforço, e tão bem feito, que a gente fez ao longo dos anos, a grande loja não estaria onde está. Então, não é o trabalho de um indivíduo, de dois indivíduos, de grande mestre, de diretores de GLP, monitores regionais, grandes conselheiros. Também é. Porque essas pessoas estão esforçando também num nível que a gente às vezes não compreende e às vezes são até criticados por tomarem algumas decisões, mas só quem está no topo da pirâmide consegue ver sua base. É muito importante a gente refletir também sobre isso, antes da gente criticar um dignitário. Porque só ele que está lá em cima do topo da pirâmide, ele consegue ver onde as ações vão repercutir. Então, a gente tem, fratres e sorores, que entender que a nossa ordem ela tem uma direção da espiritualidade e que os nossos dignitários eles estão conectados com essa egrégora. Então, quando ele toma uma decisão dessa, ele está servindo a essa egrégora através do seu esforço e da sua doação. Continuando.
Como nossa grande loja, né? No caso dos organismos afiliados, né, fazendo a extensão mais ao nosso nível, né? Vamos dizer, de atuação, ela trabalha, né? Como ela se organiza e trabalha. Os nossos organismos afiliados, né? No caso, eu vou citar a loja Recife, que eu estou mais perto, ela se organiza, né, e trabalha pela cooperação de seus membros, pelo serviço. Se a gente não cooperar, a gente não vai conseguir ir para frente. Não existe nenhum ritual solitário no organismo afiliado. Tem pelo menos mais de um. Poder fazer uma convocação ritualística, luz de amor. Se não houver cooperação, não tem organismo afiliado. Continuando. A tônica em um organismo afiliado da MORC é dada pelo trabalho cooperativo, ou seja, pela união de luzes. O preceito é servir, e o serviço se faz no silêncio. Lembrem-se disso. O serviço Rosa Cruz é no silêncio. Bem diferente do consumir inflado pelos likes das redes sociais. O espírito Rosa Cruz é eminentemente cooperativo e não competitivo. Sorores, né? Para a gente poder lembrar aqui, né? Fazer uma pequena digressão. Vamos lembrar um pouquinho aqui do quanto nossa jurisdição já construiu, né? Por exemplo, em 2019, ela inaugurou um novo museu egípcio, né? Que foi dedicado ao faraó Tutancâmon. E esse projeto museológico e museográfico, ele foi criado, né, por um laboratório que eu, particularmente, porque já trabalhei com arqueologia há muito tempo, é um laboratório dos mais conceituados no campo da arqueologia, que é o Laboratório Rosso. E é um laboratório italiano. E ele se baseou, né, nas pesquisas médicas, né, e teorias sobre a vida do faraó Tutancâmon. E essas teorias, elas foram nada mais, nada menos do que promulgadas por um dos maiores egiptólogos do mundo, que é o Zahi Hawass. Quem lembra, né, do Zahi Hawass, sabe do que eu estou falando. Ele tem até programa no Discovery Channel. Então, vejam como a nossa grande loja está conceituada. A gente também pode rememorar, né, um pouquinho, né, das conquistas, né, da grande loja, a construção do templo martinista, né, o novo templo martinista, que era um desejo de muitos martinistas, que a gente não tinha um grande templo, a Alameda das Esfinges, a nova biblioteca de Alexandria e várias outras conquistas, né, que a gente tem nos últimos anos. Em suma, meus queridos fratres e sorores, tudo isso é fruto da cooperação dos membros da AMORC e do trabalho de seus oficiais. E, para finalizar, em relação aos organismos afiliados, eu posso dizer, né, sem qualquer medo de errar, que nós nunca fomos tão fraternos, conectados. E essa live. Pessoas do Brasil inteiro, de outros países, aqui. Né? Essas milhares de lives que foram feitas pelos organismos afiliados ao longo de 2020 e 2021. Tudo isso só foi feito graças ao espírito de fraternidade e doação de membros de diversas gerações. Desde os membros mais antigos aos membros mais novos. Então, assim, essas lives que acontecem, elas não necessariamente são novos Rosa Cruzes que estão atuando. Membros que estão aí há muitos anos. Olha, o Frate Haroldo aí, um membro de muitos anos aí, participando de uma live. Então, esse movimento, ele é um movimento dos Rosa Cruzes. E dessa maneira, essa é a maneira, né? Rosa Cruz de evoluir, baseada na cooperação e no espírito altruístico. Eu faço uma reflexão para vocês aqui. Trago uma reflexãozinha. O que é a luz, se não a doação de si mesma à escuridão? Vou repetir. O que é a luz, se não
a doação de si mesma à escuridão. Neste ponto, para finalizar mesmo agora, eu chego a algumas conclusões, não fechadas, mas encaminhamentos, né? Que os impasses da atualidade, eles não são da Ordem Rosa Cruz. Tudo aquilo que eu citei no passado, eles não fazem parte da Ordem Rosa Cruz. Assinalemos aqui que a palavra impasse assume o significado da impossibilidade de transpor algo. Ao contrário, a amorque aceita os desafios desses tempos e os supera. Repito, a amorque ela aceita esses desafios dos nossos tempos, mas os supera. Tem ela, sim, a palavra de passe, que transpõe o muro da superstição e das visões limitadas da realidade. Ela viabiliza, tanto através dos ensinamentos que transmite, como da cooperação de seus membros, a construção do ideal da fraternidade universal. Em suma, nossa ordem constrói a esperança, transformando utopias em realidades. Eis, meus queridos fratos e sorores, amigos e convidados, a verdadeira alquimia que foi tão divulgada pelos alquimistas do passado e que agora nós chamamos de alquimia espiritual. Era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço realmente a atenção de cada um e de cada uma. Muito obrigada, Frater Rodrigo. Você realmente trouxe uma porção de reflexões que, assim, nós temos debatido um bocado, eu com alguns amigos, né, Rosa Cruz e tal, e a gente pensando dentro até desses 2 anos, né, que nós estamos nessa pandemia, a gente pensando assim, qual seria o futuro da ordem, né? E aí vem é quase que um renascimento, né? Que se a gente pensar nisso, né? Quase que um renascimento. E foi trabalho árduo de muitas pessoas que investiram nisso, né? E continuam investindo, né? Em tudo isso. E eu vejo que a Grande Loja tem esse papel mesmo de estar com esse planejamento. Eu mesmo, conversando com você, né, a gente teve que fazer planejamento estratégico para a nossa gestão, né, porque nós fizemos uma gestão completamente sem ser presencial, né, uma gestão virtual. Eu continuo ainda com essa gestão virtual, mas a gente ainda tem alguma possibilidade, né, de retorno presencial. Mas eu acho que foi bem baseado nisso mesmo. Gente, vamos abrir o nosso fórum aqui, a palavra está aberta. Quem quiser se manifestar, por favor, pode se manifestar no chat ou Frater Bedran, por favor. Meu estimado palestrante, muito obrigado, antes de mais nada. Sor Odione, obrigado por essa oportunidade na nossa loja, e quem eu participo com muita honra e com toda a humildade, quero agradecer a oportunidade. As reflexões que o nosso frater trouxe reforçam a frase que de nossa mestre, da nossa loja, falou, e eu endosso, de um verdadeiro Rosa Cruz. Esse termo a gente aplica a pessoas que se dedicam dessa forma, que trabalham pela ordem com sinceridade de propósito. O meu comentário vai passear um pouco pela palestra, pela explanação do nosso frater. Quando falou em compromisso, em como as pessoas estão ficando cada vez mais avessas ao compromisso por causa da acentuação do consumismo, que alimenta o ego, é preciso que a gente vá um pouco mais para a polaridade do vigiai, além do orai, quando se trata de defesa e manutenção desse legado milenar, que é a Ordem Rosa Cruz. Pois a nossa ordem tem no seu tecido o que se chama de compromisso. Sem compromisso,
ela não teria os milhares de anos que tem. E esse compromisso, sim, fica no tripé de doação, cooperação e pessoalidade, que o Frater Raymond Bernard, quando foi um grande mestre na França, era o legado supremo do Imperator na Europa, um grande estudante que trabalhou muito pela ordem, alguns o conhecem, ele usava a expressão sintetizadora de serviço desinteressado. E é esse o foco, né? E também me chamou muita atenção a questão da modernidade com que a ordem se apresenta a cada época. Ela tem milênios e não é à toa, porque ela se apresenta a cada momento da história humana com uma imensa e quase insuperável por outras instituições, nós podemos comparar hoje, inclusive, capacidade de se comunicar. Então vejamos, se quando o Paulo chegou lá no Aerópago, eu gosto de contar essa história que muitos sabem aqui lá, né, em Atenas, não é? E o Paulo, da Bíblia, e começou a falar sobre as mensagens do Cristo, de Jesus ou Cristo. Dionísio, o Areopagita, ficou com aquela pulga atrás da orelha. E foi depois questionar por que você estava falando coisas de fora do templo. Ele era um adepto, não era um estudante como eu sou. Ele era um adepto, tinha andado por vários países do mundo e tudo. E por que eu estou falando isso relativo à linguagem? Por causa do exemplo do nosso frater, quando falou sobre as monografias do frater Lewis. Dionísio trouxe, então, depois que viu que era chegada a hora, depois do advento do Cristo, para o Ocidente, numa linguagem que o Ocidente podia entender, as tríades dos anjos, a hierarquia celeste, foi ele que traduziu. E assim o Dr. Lewis. Ele pegava monografias, não, ele pegava os documentos que ele tinha a custódia para trazer os ensinamentos de Rosa Cruz para as Américas Central, do Norte, né, e do Sul depois, e ele precisava trazer para o vernáculo moderno. Elas vinham em caracteres atlantes, escritas ao contrário, sem preposições e em francês. Era fácil. É claro que ele precisava entrar em contato com quem o escreveu. E muitas vezes, talvez ele só lembrasse, nós sabemos. Mas o fato é que ele foi capaz de trazer uma linguagem extraordinariamente acessível. E é isso que a gente precisa comentar quando a gente escuta muito a miúde. Olha, mais tarde, quando a sua inteligência do coração se abrir. Vamos com calma. Primeiro, nós precisamos nos alfabetizar para aprender a ler, para abrir uma monografia, raciocinar com a mente objetiva, ampliar os nossos conhecimentos, o nosso refinamento com as concordâncias, para depois, com a reflexão, lá no Sanctum Celestial, quando a nossa pureza de propósito nos guindar para lá quase que automaticamente, nós nos completarmos com essa vivência fazendo parte do nosso ser. Então, é por isso que eu valorizo tanto o trabalho da Ordem Rosa Cruz, não só pelo seu acervo fantástico, que é um dos caminhos da tradição primordial, mas por causa dessa capacidade imensa de se adaptar a cada momento, de trazer uma expressão como projeção psíquica para explicar com clareza o que essa palavra, essa expressão não existia antes. Ele é doutor do cinema, porque é igualzinho. O efeito que se apresentaria num campo visual, ou onde se formam imagens na mente humana, é aquilo ali. E então, não existe expressão mais adequada. E é nesse sentido que eu senti o desejo de sugerir reflexões, não é? O vigiar e orar com relação aos valores efêmeros e que o tecido da nossa ordem depende de compromisso. O impacto disso que nosso digno mestre Rodrigo comentou é imenso e se reflete em todos os organismos, principalmente no Brasil, não sei aí fora, quando nós precisamos trocar a oficialidade. Todos sabemos como é muito difícil. Tem sido muito difícil, não é? A polarização de oficiais. Há uma consciência meio dispersa de que cai do céu. Não. Nenhuma loja é feita pela grande loja ou recurso de coletivo de todo o Brasil. São os membros daquela localidade que decidem pelo amor ao que recebem, por gratidão e necessidade de expandir, que querem um farol de luz naquele lugar. E ele nasce pro naus. E se ele nasce pro naus sem desejo de ser loja, já nasceu errado.
É como ter um bebê e querer que ele seja bebê o resto da vida. Ele vai a capítulo, ele vai crescer como os membros crescerão e vai chegar ao Logos, a palavra plena, a iniciação, a loja. Muito obrigado. Encheu o coração desse vovô aqui com coisas maravilhosas e eu estou muito feliz. Paz profunda de Frater Rodrigo. Grata, Frater Bedran. Agora a Sora Celina, por favor. Boa noite, Frater Sorores. Parabéns, Frater Rodrigo. Eu não estou conseguindo abrir a câmera. Eu estou com problemas de internet aqui há um mês. Estava com uma saudade. Hoje eu estou, apesar de ter caído algumas vezes, já estou conseguindo conectar com vocês, pegar o finalzinho. Mas parabéns. Adorei a palestra, assisti aos pedaços, né, como estou dizendo, nem consegui escrever no site, porque eu tenho medo de cair a conexão. Eu vou tentar agora no finalzinho botar minha identificação aqui, que eu sou do capítulo de São João de Meriti, mas eu gostei muito da abordagem do Frater Rodrigo Marinho, que realmente Acho que travou a fala Que dela. pena, que pena. Sora Celina, eu agradeço demais seu esforço de estar aqui com a gente, agradeço demais as palavras, que você possa realmente continuar sempre participando e trazendo sua luz. nós temos que nós vamos estar em Ela fechou o microfone dela. Eu vou passar depois, se ela conseguir, a gente volta nela. É Lucas Alemar, por favor. Muita gratidão, Frater. Eu achei as reflexões ótimas. Muita gratidão aí pela palestra. Obrigado, Lucas. Que bom. É sempre bom ter vocês aqui com a gente também. E se de fato fez alguém pensar, então já atingiu o seu objetivo. O Frater Armando Marques, por favor. Antes de tudo, agradecer ao irmão, ao Frater aí, Rodrigo, pela palestra excelente. E tocando num ponto, irmão Frater, que você falou mais antes, da questão do tempo, né? Que o tempo está, o ser humano está se sentindo o tempo mais rápido. Isso, no meu entender, seria uma questão dúvida, porque a hora continua tendo 60 segundos, o dia continua tendo 24 horas. Então, por que estaria passando mais rápido? Uma questão mental da nossa mente. Ora, se a questão é mental, o tempo está passando mais rápido, por que não seria também mental nós nos adequarmos a essa velocidade e não fazer o contrário, mas seguir o mesmo fluxo que está aqui, que o tempo está rápido. Então, uma questão mental. Se é mental, logicamente é espiritual também. Então, seria um ponto de que temos que nos adequar, em primeiro lugar, à velocidade por conta da informação, da tecnologia e tudo mais, mas também não nos esquecermos de que nós podemos fazer, com a nossa vontade, a mudança de acordo com o que nós necessitarmos. Era isso que eu queria, essa reflexão que eu queria passar. Deixa eu só responder rapidinho ao Armando, antes de abrir para os outros. Pode ser, Saldiane? Sim?
Pronto, agradeço. Ô, Frater Armando, muito bom isso que você está falando aí. Realmente, eu não vou trazer aqui, né, uma discussão mais abrangente, mas o que a gente pode perceber em relação ao tempo, como você disse aí, é o estado mental. O tempo, e assim como o espaço, né, eles são a maneira que a gente interage com eles, né? Então, como a gente interage com o tempo e com o espaço, determina a nossa realidade. Então, se nós estivermos vibrando nessa rapidez, nós estivermos cheio de atividades, então nossa mente ela vai estar sendo tragada por essas circunstâncias. Então, por isso que é muito importante, por exemplo, uma ferramenta que nós utilizamos na ordem, a meditação. A meditação, ela faz com que nós nos centremos, nós possamos buscar o autodomínio e possamos, de certa forma, determinar como nós iremos lidar com esse tempo. Então, o tempo, ele, como você falou, ele está aí, desde sempre, um dia depois que se convencionou, né? Isso é uma invenção moderna, né? A conversão do dia em 24 horas. Então, depois que se convencionou o dia em 24 horas, ele sempre foi 24 horas. Mas a percepção para com o tempo, ela foi mudando de acordo com a sociedade que estava inserida. Por exemplo, depois da terceira revolução industrial, nós passamos a ter cada vez menos tempo para o ócio, vamos dizer assim. Então, estávamos sempre pensando na produtividade cada vez mais. E a nossa relação com o tempo, ela passou a ser muito mais de escravizado que qualquer outra coisa. Então, por isso que é tão importante esse autodomínio, para que possamos, de fato, fazer com que esse tempo que nos é dado seja algo valioso e seja algo que possa contribuir para a nossa evolução. Então, agradeço demais sua reflexão e fica aí também a minha. Beleza. Pedro, eu tive um professor na minha especialização, fiz especialização em game design. E ele dizia que dinheiro arruma, mas tempo não tem como arrumar. Mas tem como você arrumar o tempo assim, ó. Agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Só organizar o tempo. Aí fica mais fácil de você lidar com as demandas. Mas de se obter mais é impossível, né? Mais não. Mas com o tempo... O que nós vamos fazer com o tempo que nos é dado? Essa é uma angústia que move a filosofia há séculos. Sim. Agradecido. Por nada, Frater. Muito obrigada, Frater Armando. Frater Rodrigo, deixa eu ver agora. O concorrente do Frater Bedran, Frater Marcos. Por favor. Não sou concorrente, não. Só se for como o Plácido Domingo e o Pavarotti, que eram concorrentes, rivais, mas eram amigos. Faremos um dueto. Olha aí, maravilha. É o seguinte, Rodrigo, meu irmão, muito obrigado por essa reflexão, né? Esse texto que você já proporcionou a gente no Boletim da Loja Recife, e realmente um texto que coloca a gente para pensar, para refletir a nossa vivência prática enquanto Rosacruzes modernos, né? Eu sou muito grato de poder ouvir essas palavras de alguém que não as vivencia apenas de maneira teórica, que não coloca essas palavras da boca para fora apenas. E eu acho que esse testemunho aqui é muito importante, né? De que Rodrigo é uma pessoa que vivencia isso, que ele traz para a gente como uma possibilidade de caminho para enfrentar os desafios da contemporaneidade. Ele que foi mestre de loja em 2 anos seguidos em que talvez a humanidade tivesse passado pelo seu maior desafio recente, né? E a loja Recife nunca cresceu tanto em tão pouco tempo, a loja em qualidade, inclusive, não apenas em quantidade. Eu acho que a loja Recife tem assistido a sua OGG crescer, e isso é sintomático de um futuro auspicioso. E tudo isso crescendo não apenas em número, mas crescendo e vencendo as batalhas em substância, em qualidade,
solidificando as relações, sedimentando os avanços, sabe? Então é muito bonito ver como aquilo que Rodrigo traz filosoficamente, reflexivamente no texto dele, é vivido por ele na prática dele enquanto Rosa Cruz, enquanto a confrade de loja, enquanto mestre da loja que ele tem sido nesses 2 últimos anos Rosa Cruzes, e principalmente, né, como frater, como meu irmão ali na loja, como ele tem a paciência de admoestar a gente com carinho, de puxar a orelha de maneira também orientadora quando precisa ser, e a gente percebe que isso é colaborar com a ordem em todos os planos, para que ela continue exercendo a função dela no universo, para que ela continue exercendo o papel dela no mundo, para que ela continue favorecendo a humanidade como ela tem feito há milênios pela nossa tradição. E aí eu quero dar esse testemunho aqui, Rodrigo, que eu acho muito justo, né? E não é por nenhum tipo de bajulação, até porque a gente não precisa disso, né? Nem nesse espaço, nem entre mim e você, a gente precisa desse tipo de confete, não faz sentido, mas é realmente para que as pessoas que estão ouvindo isso tenham aqui um testemunho de alguém que vivencia a praxis dessas coisas e tem aprendido bastante com esse grande irmão e grande fráter de quem eu me orgulho muito de ser um conviva nesses últimos tempos. Obrigado, Rodrigo. Um abraço grande, meu querido. Sorodione, de novo, vou pedir aqui a liberdade para poder tecer alguns Por comentários. favor. Então, Mas Marcos, antes, deixa eu diga. falar. Marcos, certifico e dou fé. Então, é assim, longe de mim, né, poder dizer que esse é um trabalho individual, né? Longe de mim, afasta de mim todo esse cálice, que é um trabalho que a loja Rosa Cruz Recife vem fazendo há anos, entendeu? A gente tem mestres aí maravilhosos que me antecederam, né? Que pavimentaram esse caminho, inclusive um deles está aqui, que é o Frater Arudo, e nós simplesmente entramos na conexão Loja Recife, entendeu? Então, é uma conexão que já existe e a gente se plugou nela e trouxemos nossas ideias. E essa conexão, por sua vez, já está conectada com a grande loja. Então, é uma teia, né? Que todos nós podemos nos conectar. E, claro, que dá trabalho, principalmente quando a gente vive, né, como eu falei há pouco, numa sociedade que muitas vezes rema contra isso, contra o compromisso, contra as relações fraternais, as relações verdadeiras, rema contra a atividade, né? Muitas vezes é muito mais fácil você ficar em repouso, mas nós temos, né, a oportunidade, né, na loja, e não só na loja, mas também eu trabalhei com muitos assessores no Brasil todo, né? A Sorodione é um, a Sorolud está aqui também é outra, e vários outros também, que estão se esforçando para que a Ordem Rosa Cruz, a nossa tradição, ela continue perene, e ela está muito, né? E está vibrando de uma maneira que eu, assim, nunca vi. Eu não tenho tantos anos na Ordem, mas eu nunca vi a Ordem Rosa Cruz tão pulsante, com tantas atividades, sabe? O quanto, assim, eu tenho conversado com alguns mestres, o quanto os Rosa Cruzes voltaram para os organismos melhores. A gente tem esse dado já, sabe? O quanto os Rosa Cruzes voltaram arregaçando as mangas e servindo, o quanto as pessoas entenderam o conceito, não é só na loja Recife, mas em outros organismos. Eu converso bastante também com o Frater Alessander, com o Frater Paulo Pinheiro, né? Também com o próprio Dione e enfim, com a Soror Adriana também de São Paulo, com o Frater Márcio de Guarulhos. Enfim, a gente está muito conectado. E isso é muito bom, porque as experiências elas estão sendo também divulgadas e a gente vem crescendo juntos. Então, eu agradeço as palavras do Frater Marcos, mas eu as espalho para que elas atinjam todos os oficiais da loja, porque realmente é um trabalho coletivo e é um trabalho que ele só tem sido feito dessa maneira porque nós temos
é apoio. Apoio de muitas pessoas, apoio da nossa grande conselheira, apoio da grande loja, apoio do nosso Imperator, inclusive. Então, eu fico muito grato por isso. Então, gratidão, Frater Marcos, e a todos e a todas. Obrigada, Frater Marcos. Vamos lá, Frater Marcelo, depois a Sora Lourdes. Venerável mestre Rodrigo Marinho, quando a gente escuta você falando, a gente vê o quão antiga é a sua personalidade e alma. Meus parabéns e muito obrigado por estar aqui conosco. Eu tenho uma pergunta muito difícil para lhe fazer. É sobre a parte inicial da sua fala, quando eu estava falando da economia, dos shopping centers, do consumismo desenfreado. E uma das primeiras coisas que a Ordem Rosa Cruz nos ensina é respeitar as leis naturais, o ciclo do sono, do descanso, da atividade, os limites, a moderação, etc. A minha pergunta é a seguinte: quando a gente abre qualquer livro de economia, a primeira coisa que um livro de economia diz é assim, que os recursos naturais são finitos, mas que as necessidades humanas são infinitas. Eu sempre me incomodei com isso. Por que que as necessidades humanas são infinitas? Por que que o consumismo não pode ter limites suportáveis, né? Sustentáveis? Então, eu queria saber, na tua honestíssima opinião, se realmente é isso, se as necessidades humanas são infinitas, se a gente tem que consumir para sempre tudo, cada vez mais, o tempo todo, ou se não, se essa lei, que não me parece nada mais do que um dogma da economia capitalista atual, se ela não estaria errada. Paz profunda. Muito boa reflexão, Frater Marcelo. Agradeço, inclusive, por você ter a trazido. Eu não concordo com esse axioma econômico, no qual se diz que as necessidades humanas são infinitas. Uma vez que nós mesmos não somos infinitos. Nós iremos ter um tempo neste planeta. Então, assim, o que é infinito é a ganância. O que é infinito é a cobiça. O que é infinito são esses sentimentos e essas antivirtudes, vou chamar assim, nos quais elas nos trouxeram até esse estado que nós estamos. Quando não foi se pensado que o nosso planeta ele não deveria ser explorado, que nosso planeta ele é um organismo vivo, e que nós fazemos parte desse organismo vivo, nós somos uma das células dele. Nós não deveríamos ser as mentes pensantes de maneira autoritária para decidirmos qual é o destino deste planeta. Isto é apenas ilusão, porque nós estamos apenas nos autodestruindo. A humanidade, né, e os nossos manifestos, eles alertaram para isso, né? A gente debateu amplamente através, né, das nossos fratres lá, né, o Dela Maria e o Rogers. A gente debateu amplamente sobre isso quando a gente estava falando, né, sobre o Positio, mais precisamente o Apelácio. O Apelácio ele tem um tripé, né, que é humanismo, espiritualidade, humanismo e ecologia. E no final do manifesto, ele fala que deste tripé, o mais importante é a ecologia. Porque se nós não nos preservarmos, enquanto humanidade, nós não iremos ter humanismo e nem espiritualidade, pois nós não estaremos mais aqui. Então, Frater, chegou um momento, já passou o momento de nós nos reinventarmos enquanto sociedade.
enquanto seres que estamos realmente vivendo nesse plano. Nós não viemos aqui para explorar, viemos aqui para evoluir, e evoluir coletivamente, com nossos irmãos animais, com nossos irmãos vegetais, e outros seres dos quais nós nem fazemos ideia que existem. Então, a reflexão que eu trago é que o que é infinito não são as necessidades. As necessidades, elas são pautadas em um mecanismo no qual ele passa a ser alimentado ainda hoje através de, por exemplo, o Instagram, que maqueia a nossa realidade, nos quais nos incita a sermos quem nós não somos. Então, é uma discussão muito profunda, mas eu sinto, Frater, nossa ordem ela está na vanguarda disso. Quando lança esses manifestos e nos traz essas reflexões. E enquanto Rosa Cruz, nós podemos falar abertamente que nós estamos aqui para cooperar, para vivenciar essa realidade e não necessariamente para degradar o nosso planeta e acabar com os recursos dos quais nós não somos donos. E foi que determinou que nós deveríamos explorar o planeta, deveríamos passar algumas linhazinhas assim, dizer que um país é outro, esse país é nosso, outro país é do outro. Quem foi que determinou isso? Nós somos humanos. A humanidade é uma irmandade total. Fronteiras é ilusão. Ilusão no qual ela vai nos aprisionar cada vez mais e vai nos distanciar da nossa verdadeira essência, que é a unidade. Então, agradeço demais, Frater. Espero ter contemplado a sua pergunta. E, aqui, ó. Precisa ler Adam Smith e a teoria do valor econômico para compreender o consumismo. A dica de leitura aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Até só um comentário, né? Até o recurso mineral de que tudo é feito é finito. Então, vamos lá. E eu estou fazendo a minha parte nisso aí. Sora Lourdes, por favor. Mestre Rodrigo, em primeiro lugar, parabéns. Eu não gosto muito de falar, assim, quando é na live, mas hoje eu não resisti a não falar. Frater Rodrigo, parabéns. Essas suas reflexões fantásticas que nos fizeram nos voltar para dentro de nós e perguntar para nós somos Rosa Cruzes? Nós somos realmente a Amorque, e a Amorque somos nós. Porque quando nós, membros de organismo, membros da grande loja, membros de hierarquia ou não, visível e invisível, nós, quando trabalhamos, quando servimos, nós doamos, como você falou, mestre, a nossa doação com amor, com dedicação, com altruísmo, com o coração, nós fazemos a nossa ordem crescer, o nosso organismo crescer, os nossos irmãos crescerem conosco e nós crescermos com eles, porque há uma dádiva recíproca entre nós. Então, eu acho que quando nós fazemos isso, nós estamos evoluindo e ajudando a nossa ordem também, porque nós somos a própria ordem. Se nós não existíssemos, a nossa ordem também não existiria, não teria sentido algum. Nosso organismo podia fechar, não precisaria de nós. Mas eu digo, todo membro que tiver a oportunidade, isso aqui é assim, um conselho que sempre a gente diz que conselho, se fosse bom, a gente vendia, não é? Não dava de graça. Mas é uma experiência que eu tenho pessoal e gostaria de compartilhar. Um ano de trabalho, por exemplo, templário, iniciático,
vale mais do que 10 anos de estudo. Então, quando puderem, trabalhem, frates sorores, no seu organismo. Aceitem servir, porque é a coisa melhor do mundo. Não existe um trabalho mais maravilhoso do que esse, de experiência própria. Eu tenho 40 e poucos anos de ordem. Desde que entrei na ordem, eu fiquei um único ano que eu não pude participar, porque eu morava muito longe. Morava numa chácara. Então, eu sinto muito ter perdido aquele ano, mas eu não perdi, eu cresci também. Então, vamos ser dignos, aportar com dignidade esse legado que nos foi confiado, a manter acesa a chama da Ordem Rosa Cruz. E tenhamos muito orgulho e muita honra e vivamos realmente o rosacrucianismo. Muito obrigada. Parabéns, mestre. Amei suas reflexões. Eu vou comentar, Sora Lourdes, porque eu não consigo ficar alheio a essa fofura toda, sabe? Por favor. A Sora Lourdes, ela é uma inspiração para mim em todos os níveis. Assim, eu aprendo muito com ela cotidianamente. A gente faz um tempinho que a gente não está fazendo nada virtual, né? Até porque o presencial ele demanda muita coisa, e agora ainda mais das iniciações que estão vindo, né? Iniciações aos graus. Então, a gente teve que fazer uma escolha, né? E essa escolha foi no sentido de fazer o presencial. E, claro que isso me corta o coração, porque nós temos, por exemplo, a convivência com vocês. Muitos de vocês aqui estavam com a gente 6 vezes por semana. E aprendemos muito com vocês, e tudo que foi feito foram para vocês. Mas, assim, Sora Lourdes, o que eu tenho, pelo menos, como usar em minha defesa, é que estamos oportunizando membros novos a servirem. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho lá na loja de dar a oportunidade de pessoas que estão chegando a servirem. De seja a forma que puder. Seja com comissão, seja atuando no templo, seja fazendo o que tiver ao seu alcance. Porque, justamente, no serviço que o Rosa Cruz é forjado. E o Rosa Cruz que eu falo é o Rosa Cruz, não é o estante Rosa Cruz, não. Existe uma diferença muito grande nisso aqui, né? Até escrito aqui, o José Carlos escreveu. Ser Rosa Cruz é viver cada dia como se fosse o último. É entrar em comunhão com o Deus do seu coração a cada minuto disponível. Esse é o Rosa Cruz que eu estou falando aqui. Então, a gente está voltando nossa atenção para isso, para oportunizar esses fratres e sorores a servirem. E tem sido muito bom, porque a gente ouve muito esse depoimento que a Sora está falando, sabe? Que o serviço, ele realmente oportuniza, por exemplo, o olhar para fora de si também. No sentido de que o mundo só não gira ao seu redor, mas que também você tem uma responsabilidade para com a comunidade. Então, tem acontecido isso. Então, agradeço demais, Sora Lourdes. Eu sou seu fã de carteirinha e sempre que eu puder, estarei lhe ouvindo. Eu sou mais sua fã do que você meu. Mas, olha, eu disse isso porque é uma experiência tão gratificante, mas tão gratificante a gente poder servir, que é incrível, é incrível. Não importa onde, importa que está servindo, isso é o mais importante. E, às vezes, o membro não quer assumir aquele compromisso. Não, no sábado eu não posso ir numa festa, eu não posso ir num casamento, não posso ir no shopping, não posso ir numa viagem. Esse compromisso, ele te dá de retorno 1000 passeios, 1000 viagens, 1000 outras coisas, mas o que vale é aqui dentro, o que você sente, a gratificação do cósmico dentro do seu coração, da sua alma, não tem preço, não tem comparação. Vale a pena. Obrigada.
Nós que agradecemos, Sra. Lourdes. Eu estou enlevada de ouvir tantos comentários e tantas coisas boas de Rosa Cruzes mesmo. Agora é o Frater Severino Lepê, por favor. Que bom! Paz profunda. Que legal que a senhora acertou, Severino Lepê. Paz profunda. É, trabalhar com meu mestre é um caso muito sério. Eu sou da loja Recife. Quando vê esses caras aparecerem rindo assim, dizendo trabalhar com meu mestre, né? Trabalhar com meu mestre é um caso muito sério. Meu mestre é aquele cara que é aquela pessoa que diz você tá escalado para você tá escalado para tal coisa e a gente muitas vezes não sabe dizer assim, não vou não. Não, a gente não sabe dizer isso pela maneira como pede. E depois, assim, a equipe que o mestre Rodrigo fez é muito interessante. Ele não fez uma equipe, ele fez um grupo muito grande de oficiais, né, que se revezam e que um compreende o outro. É como se fosse um grupo de teatro, não é um elenco, não. Porque o elenco, quando alguém dá mais, ele vai-se embora. É um grupo de teatro onde todo mundo assiste ao outro o tempo inteiro, que é para poder ficar de stand-by, para decorar o texto do outro, porque se o outro levar uma topada ou cair, ele entra com o texto, né? Ele entra com o texto na fala, sabe? Na hora exata. Então, é interessante essa história do serviço, porque nós trabalhamos dessa maneira, né? Os oficiais trabalham deste modo. Tem os suplentes, por exemplo. Os suplentes não se sentem suplentes, os suplentes são oficiais o tempo inteiro, né? Porque quando um tem uma emergência, só é ligar para o outro, mandar um WhatsApp para o outro, por favor, o senhor liga com antecedência, não é lógico. O senhor poderia assumir a função tal dia? O outro, olha assim, não vai deixar o outro na mão, mas não é o outro na mão. Não vai deixar a loja sem a função, não vai deixar a loja sem o serviço. Não vai deixar o mestre ficar sozinho ou de braços e pernas abertos ocupando as várias funções que uma loja tem, tá? Então eu acho isso maravilhoso, sabe? Mas eu não entrei para ficar jogando confete, não, porque esse mestre. Mas para dizer uma coisa interessante que é a história da economia, né? Quando o Frater fala a história do consumismo, né? O consumismo, as necessidades humanas são infinitas. Se é consumismo, o consumismo é uma criação, né? A publicidade vai e incentiva o consumo. O consumismo não é uma necessidade, porque o consumista ele vai muitas vezes compra e não usa. Ele compra e envelhece, as coisas envelhecem, ficam encostadas, é uma compulsão. Então, o que nós estamos precisando é educação. E a Ordem Rosa Cruz educa as pessoas para isso. É muito interessante essa questão da educação que a Ordem Rosa Cruz faz, porque, por exemplo, quando se diz que o martinismo tem que abrir, que nós temos que abrir algumas coisas, que alguém fica, mas é o segredo. Sim, quando o segredo é revelado, aí é que o mistério começa. É muito interessante. As pessoas esquecem que a base da Ordem Rosa Cruz é africana. E na África tem essa história. Quando o mistério é revelado, ou melhor, quando o segredo é revelado, aí é que começa o mistério. Porque as pessoas querem ir mais além, elas querem aprender mais, elas querem aprofundar, elas querem estar lá dentro. Né? Então, por que o ano 3374? Aí o camarada diz, sim, aí vai explicar porque 3374. O cara, rapaz, eu quero saber agora que inventou isso. Ele já sabe por quê. Agora ele vai querer saber um pouco mais.
Então, eu acho muito interessante o trabalho educativo da Ordem Rosa Cruz, a pedagogia, como é que é feito essa história. Então, o consumismo, né, ele está aí muito porque eu, como publicitário, sei dessa história lá, né, não é que a gente cria necessidades, é que incentiva algumas coisas quando mostra, o cara vê os olhos, né, as cores, uma série de outras coisas que vão fazer com que o indivíduo consuma. Afinal de contas, como você falou, Rodrigo falando, a ganância. As pessoas querem ter superfaturamento. A gasolina, por exemplo, que está em alguns lugares aqui em Pernambuco, está vendendo a R$ 6,15, em outros R$ 6,99. Se você vê que o cara está vendendo a R$ 6,15, ele está tendo lucro, porque senão ele não venderia. E o outro que está vendendo a R$ 6,99, ele está querendo um superfaturamento. Então, essa ganância é que faz o consumismo avançar. E qual é o nosso trabalho? O trabalho de nós todos, com nossas crianças, começando em nossa casa, é educar. Educar para que as pessoas possam ter parcimônia. Porque, realmente, se não for assim, as necessidades vão ficar infinitas e os recursos vão ficar finitos. Embora, nesse planeta, eu duvido muito que vá faltar, porque a gente diz sempre, né, a vida de Deus é a minha vida, e com ele vivo em harmonia e integridade. O conhecimento de que tudo é bom me libertou do mal, por isso que eu estou perfeitamente são e bom. Quando eu digo isso, eu não vou andar com medo, eu não vou viver com medo. Eu vou sair sem medo e, ao mesmo tempo, eu vou me educar, principalmente me educar, porque, como disse o Frata falou, a sua uma personalidade é muito antiga. Nós somos algumas personalidades antigas, estamos nos reencontrando, porque nós estamos aqui a passeio, estamos aqui para o serviço. Então, o serviço de educação não é contra, mas para evitar o consumismo, o serviço de educação para que os fundamentos possam ser guardados e que os segredos possam ser revelados com muita ética, né? Com muita ética, para que as pessoas todas possam avançar e nós possamos aprender com todos aqueles que chegam. Muito obrigado, Frater Rodrigo, muito obrigado a todos que estão nessa live de hoje. Eu achei assim felicíssima, né? Achei felicíssima. Muito obrigado mesmo. Obrigado, mestre. Nós que agradecemos, Frater Severino. E você vai querer fazer comentário, Frater Rodrigo? Por favor. Eu gostaria, se eu pudesse, eu sei que já está ficando tarde, aí o pessoal já está querendo dormir, mas assim, eu não posso me furtar também de comentar o Frater LP, que é como até o Frater Marco escreveu aqui no chat, eu assino embaixo, né? Como você falou, dou fé, né? O Frater LP é um presente que nossa loja recebeu. O Frater LP chegou na nossa loja quando começou a pandemia. E é alguém que nos ensina bastante através do exemplo e através, principalmente, da sua generosidade também. Então, o que eu sinto, né, nessas palavras do Frater LP é justamente isso, que não precisa muito, não. É só se abrir, sabe? A verdade, ela está dentro de nós. Então, assim, quando dá um esforço muito maior, você ser competitivo, você ser ganancioso, você puxar tapete. Quando você escuta a sua voz interior e deixa que isso aflore, é muito simples. Então, assim, o trabalho de educação que a Ordem traz é para isso. Autoconhecimento. Delfos, lembre-se disso. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Só isso. Só, entre aspas. Mas é algo que nos é dado. Basta que tenhamos olhos para ver. Então, agradeço demais para o pelas palavras e pela colaboração também. Frater Marcos está dizendo que eu sou pai de 1/5 dos cavaleiros da UGG. 1/5 dos cavaleiros da UGG.
muita generosidade de vocês. Muito obrigado. Mas é verdade, são 15 meninos, você é pai de 3. Um quinto mesmo. Certinho. Muito obrigada, Frater Severino Lepê. Obrigado a vocês. Paz profunda. Frater Rodrigo, não tem mais ninguém aqui inscrito. Se você quiser fazer suas considerações finais. Quero sim. Vamos lá. Quero primeiro agradecer à Loja Distrito Federal, na pessoa da Sorodione e de todos os colaboradores também da loja. Vocês têm mantido, né, as atividades virtuais, e isso é muito importante para a nossa confraria, vamos dizer assim, uma vez que vários outros, né, não puderam continuar, e vocês estão aí firme e forte toda semana realizando essas lives. Então, quero agradecer por você estar realizando esse trabalho tão importante e trazendo, oportunizando também, né, tantas pessoas a trazerem reflexões. Infelizmente, eu não posso estar participando nas terças-feiras, porque atividade profissional, hoje eu consegui me esquivar, mas, assim, sempre a gente está divulgando na nossa loja também suas atividades, né? Atividades também na loja Guarulhos também que está continuando. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Eu confesso, assim, que eu não sou muito de aceitar esses convites. A Sra. Lourdes sabe. Eu não gosto muito de estar nessa posição de notório saber, de palestrante. Não é muito a minha, não, sabe? Mas, assim, existem alguns convites que a gente não nega por conta da parceria, por conta do trabalho que foi realizado, porque eu também sei o quanto é importante variar nos palestrantes e trazer novas vozes. Então, assim, aceitei o seu convite, muito mais pela relação que a gente tem, porque realmente não me sinto confortável nessa posição aqui. Eu gosto muito mais de trabalhar nos bastidores, mas, assim, me arrisquei e, assim, agradeço a paciência de cada um, de cada uma que acompanhou esse trabalho, né? Realmente, para mim é uma honra trazer um pouco das reflexões que venho fazendo. Sou muito mais de escrever do que de falar, e por isso que preferi fazer dessa maneira, e espero que tenha atendido ao que vocês buscavam, e também agradeço demais a paciência de cada um e cada um que nos acompanhou até agora. E quando puder, assim, por você, farei de novo esse esforço. Gratidão. Nossa, quem agradece e quem tem a agradecer sou eu, em nome da nossa loja. E, assim, o seu tema é extremamente interessante, é uma coisa que a gente já vinha debatendo mesmo. Eu falei, quando surgiu, eu falei assim, tem que fazer. Não tem jeito. Eu queria agradecer mesmo, e você sempre vai ter a minha admiração e o meu apoio a hora que você precisar, ok? Muito grata por todo o seu trabalho em prol da ordem. Eu reforço aqui que, para mim, você é um verdadeiro Rosa Cruz. A gente observa os trabalhos e a gente sabe realmente quem está à frente na ordem, trabalhando pela luz, ok? Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, paz profunda a todos. E quem quiser, vamos fazer... Aliás, semana passada eu ainda falei que eu copiei de uma loja e falei que foi da sua, viu? O Paz Profunda Coletivo. Você já copiou de uma cópia, porque quem inventou o Paz Profunda Coletivo foi a loja Guarulhos, que a gente copiou. Então eu já estou copiando o mestre Márcio e você. Pronto. Então, vamos dizer de quem é o filho, né? Filho da loja Guarulhos. Eu vou pedir para o Frater Marcos Andrade. Vamos fazer esse contagem regressiva. Vamos lá, vamos fazer. Vamos embora, abram seus
Áudios. Abram seus microfones. Muito bom. Loja Guarulhos aí, tá vendo? Fazendo tradição. Fazendo. Vamos lá. Agradecendo mais uma vez a todos. Vamos ao nosso Paz Profunda coletivo em 3, 2, 1. Paz profunda. Boa noite. Profunda, gente. Bom de ver Valeu, também. Rodrigo, meu velho. Parabéns. Gratidão, Frater Rodrigo, Sora Antônia, a todos. Um abraço. Até lá. Ele volta aí, ó. Te vi agora. Marisa também tá aí, ó. Muito bem. Todo mundo na moita. O negócio foi muito bem frequentado aqui. Boa semana a todos. Boa semana, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Paz Até, não profunda. some não, hein, Rodrigo? Faz favor. Maria Jesus também está ali. Doutora Maria Jesus. Tchau, Maria Jesus. Tchau, Tânia, Pedro, Marlene. Oi! Vasconcelos. Ei, boa noite. Paz Boa profunda. noite, Paz profunda. Valéria é cadeira cativa. Valéria é camarote. Ganhar meus bitcoins cósmicos, é isso aí. Olha a Sorotânia Galindo ali, Sorotânia, Da que agora gravação de é cavaleiro honorário da Olha lá, o que está lá? A Madre Tá- Superiora. Ela está fiscalizando tudo. Vocês